Papo de rua. Papo de rua. Salve, salve, arruaceiros podcasters! Faz frio em São Paulo, mas pra gente tá sempre bom porque hoje nós vamos incendiar nossos corações. Que papo é esse, Juan? Olha, citando aqui uma pessoa muito importante, um dia frio, um bom lugar para ter um papo de rua. E o pensamento tá onde? O pensamento tá aqui com essas divas, com essas mulheres poderosas que aceitaram o nosso convite de vir conversar com a gente e compartilhar com a gente essas histórias de vida maravilhosas e que com muito aprendizado. Hoje a gente vai aprender muito, vai ser um programa pra gente aprender muita coisa que a gente acha que sabe, mas não sabe. É normal. Isso Desconstrua acontece. tudo aquilo que você acha que você sabe. Vamos hoje desconstruir, vamos descolonizar também o nosso pensamento e o nosso olhar sobre a nossa cidade. Estamos aqui hoje com a Carmen, aqui do meu lado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de vir nesse dia frio, de estar aqui presente com a gente. Tamo junto, meninos. Vamos papo de rua. Coisa boa. E do Bexiga para o mundo, olá, Niltes, como vai? Bom dia. Muito bom dia. Estão gostando de estar aqui na Paulista? Maravilhosamente bem. Esse friozinho gostoso, tá bom. Não é? Bom demais. O vento tá correndo bastante aqui. O que vocês acham que é esse vento correndo aqui, né? Ele tá de um jeito diferente da Paulista dos últimos anos pra cá. Olha, Nem dá pra ver o horizonte. Nem dá pra ver o horizonte, porque o vento faz isso. Ele sai daqui, bate ali E então volta. E volta. E volta assim, ó. E volta e vem na gente. É. Então tem que estar muito disposto para estar aqui hoje, mas também é um dia bom para tirar o casaco de pele do armário. Tirar o poncho. Tirar o Tirar o poncho. poncho, aquele cachecol lá que você falava, tá cheirando mais naftalina do que não sei o quê. Então é bom. Eu nunca sei se eu fico resfriado, sinusite de frio ou do zácaro que tava acumulado lá no armário da roupa de frio, né? Gente, o pior do frio é quando você acorda pra entrar no chuveiro. Até o chuveiro equilibrar. Os Lorenzetti estão trabalhando. Chora não, Lorenzetti. Estão trabalhando. mas tem um segredo quando você sai do banho. Você toma banho com água quente, né? Aí tá frio, eu quero tomar banho com aquela água super quente. Qual que é o segredo? Tomou o banho? Beleza. Abre, deixa cair aquela ducha gelada. Tomou Ai, aquela ducha que gelada, choque. você sai com o corpo Ui. quentinho. Olha Vocês só. já tomaram Peraí. banho de cachoeira? Já. Como Com sai certeza. da cachoeira, Você sai- como é? Sai com frio? Sai não com frio. sai, É, não não, sai. você sai feio, você sai energizado, Sai, quase. exatamente. Eu vou dizer uma então coisa é pra isso. vocês. A minha Oxum odeia água. Ai, de cachoeira. O meu ori não permite qualquer água na minha cabeça. Você é feita de açúcar, Carmen? Não sou feita de açúcar. O problema é esse. Eu sou torrida num barro. Que barro foi esse que me fizeram, viu? Que a força da água molda o barro também. Não, e hoje a gente tá começando aqui agora, mas o seu dia já começou faz Ai, bem, tempo. Faz tempo. Meu dia já começou faz tempo. Inclusive essa cagueta aí me entregou pra vocês. Denúncia. Eu cheguei aqui meia hora atrasada. O que é que eu tava fazendo? Comida. Preparando o almoço de domingo da Ocupa 9 de julho para os veganos, né? Eu tava na parte dos veganos, porque a parte de quem come carne já estava pronta. Conta um pouco pra gente como que é essa preparação desse almoço, como que surgiu essa ideia. Olha, gente, a cozinha da Ocupação 9 de Julho, ela surgiu em 2017, quando a gente reocupa 9 de julho, em 2016, a gente reocupou com grupos numa rede. E aí a gente ocupou nessa rede com a cultura. E veio um grupo de artistas da ocupação da Funarte, Certo. do aparelhamento, e ali a cada um, o movimento MSTC, o qual eu lidero, a gente tem uma característica que cada qual tem o seu segmento, tem a sua autonomia. Então eles escreveram o projeto da Cozinha 9 de Julho, embora a cozinha para nós, quanto movimento, é primordial, é estratégico. Toda vez que a gente ocupa, a primeira coisa que chega é uma cozinha. Mas essa cozinha, ela vem com uma conotação diferente. Toda semana vem um chefe diferente, um chefe renomenado, que é a troca, tecnologia social. É a nossa sabedoria ancestral
com a sabedoria do chefe, gastronômico do chefe. O chefe muitas vezes não sabe cozinhar muita quantidade, porque a gente cozinha para 1.000, para 2.000 pessoas, né? Que é diferente fazer uma cozinha assim, né? É diferentíssimo. Quem vai se assusta. Não dá só pra... o tamanho da panela. Né? Não dá pro Jacan vir fazer pesadelo na cozinha. Nossa, Jacan tinha que ir lá. Jacan, ele vai foi fazer um lá, sonho de cozinha. Ele foi lá, ele nem sequer encostou na panela, ele foi olhar a horta, né? Eu chamei ele, vem Jacan cozinhar aqui, ele foi olhar a horta. E essa cozinha... Gostou da horta, pelo menos? Gostou. Ela tem uma conotação também solidária, né? Na pandemia foi primordial. Na pandemia a gente alimentou aí, enquanto todo mundo fica em casa, tinha muita gente passando fome, sim, né? verdade. Então essa cozinha alimentou milhares de famílias, foram milhares. Que não tinham casa para ficar em casa, né? Não só que não tinha casa, mas também as comunidades em vulnerabilidade. Sim. A gente tem a mania de achar que só é sem teto quem está na rua, só passa fome quem está na rua. Não. O passar fome, ele é aquela passar fome que muitas vezes a pessoa não tem o café da manhã, tem o almoço e não tem a janta. A minha geladeira está ali, mas eu só tenho, já está dentro de uma estatística, comida só para um dia. Entendeu? Entendi. Isso também é passar fome, porque o ser humano, ele tem que comer 3 vezes, né, ao dia. E com alimentos que sejam consolidados para você ter a nutrição do seu corpo. Então a cozinha... Não adianta comer bolacha. Não adianta comer bolacha ou arroz puro. Arroz branco com ovo, não adianta, gente. Sim. Não adianta. Nada conta, tem hora que é muito gostoso, Sim, um arrozinho com ovo necessário, frito, né? Sim, Mas não sim. adianta só comer Mas isso. falta aquela verdura, né? A saladinha, Falta. fibra. E legumes sem agrotóxico. Olha só. Legumes Olha sem só. agrotóxico. E é possível, sim, você comer uma comida saudável, comida de agroecologia sem agrotóxico, sem agressão. É possível. Inclusive numa cidade como essa. Eu fico olhando vários pontos de qualquer local e eu digo, aqui falta uma horta. Aqui falta plantar alguma coisa para eu comer, né? Então a cozinha tem essa conotação e aos domingos a gente faz esse almoço e manda 400 para uma comunidade. Mas a gente não é mais distribuindo comida no meio da rua. É um almoço, onde as pessoas almoçam com qualidade. Senta à mesa, conversa. Se encontram, né? Um lugar para se encontrar. É um lugar para se encontrar. Ir com a família, conhecer novas pessoas. Isso, porque, gente, o que falta em nós hoje é justamente esse aspecto humanizado, onde a gente possa tocar, o toque, a escuta. Está faltando isso. E a gente tem que voltar a ter essa empatia, porque senão a gente vê aí o que está acontecendo. É gente depressiva, é gente com problemas muito sérios na drogadição, né? A gente vê a violência e a gente acusa a polícia, mas a gente também é responsável muitas vezes por apertar esse gatilho. Sim. Esse gatilho dessas armas letais, muitas vezes nós apertamos, porque às vezes a gente não olha para quem está do nosso lado, a gente não dá um bom dia, a gente não dá um sorriso, a gente não brinca, né? Então tudo isso faz parte de uma cadeia humana que é necessário a gente retomar. E a própria cidade, né, às vezes vai levando a gente para esse lugar, né? A gente cria essas cascas antissociais. Encontro, De isolamento, né? de isolamento. E você frequenta, você está sempre junto com a Carmen, Nietzsche? Como que é a sua relação também com... Carmen é minha casca de bala, né? Ih, confirmada a casca de bala aqui no Papo. Muito bom. Onde vocês conheceram? Estamos sempre juntos. Nós nos conhecemos na própria Bela Vista mesmo. Né? No bairro, a Carmen é muito antiga no bairro, eu também sou muito antiga no bairro. E aí a gente tem uma atividade cultural em comum, que é a nossa escola de samba Vai-Vai. A Carmen participava, eu também participava. E aí foi nascendo a convivência. Aí nossos filhos são amigos, né? Eu tenho uma menina de 40 anos, ela também tem, que as duas eram amigas. E aí foi nascendo essa amizade, foi construindo uma amizade e está até hoje. Né, Carmen? Vai fazer o quê? E é interessante, gente, como as crianças
aproxima as famílias. Sim. Na verdade. escola, coleguinha de balada, coleguinha de bar, coleguinha de escola de samba, né? E vai Sim. aproximando. Assunto né? não falta, né? Um fala de samba, outro fala de balada ali, Isso. baixa a preocupação que tá voltando tarde, né? Então, conversa aí pra vocês não Sim, falta, né? não falta. Tanto é que eu fui lá, eu liguei pra ela, ela falou assim, tu me liga. Eu falei, eu ligo. Liguei, já tô me arrumando, tá bom. Carmen, nosso horário é 9 horas. Tô na Ocupa, tô esperando o carro, tá bom. Falei, não, vou descer e vou buscar, né? Chego lá, mas não tô acreditando não que você tá fazendo comida, o pessoal tá esperando a gente. Na Paulista, eu gravei um vídeo, mandei pro Lucas. Falei, aqui ó. A cozinha não tem horário, O que né? ela tá fazendo? Ela tá fazendo comida e você esperando a gente aí. Daqui a pouco a gente tá aí, tranca aqui, ó. Cagueta. Aí, ó, cagueta, mas só mesmo. Gente, mas assim, vocês estão falando de cozinha, tá me batendo uma fome absurda. A gente vai convida almoçar você lá. pra almoçar lá. Opa, coisa almoçar. Que boa. hora que termina aqui? Que horas que é o almoço hoje O lá? almoço começa sempre ao 12:30, né? Todos os domingos? Todos os domingos, aí sempre com uma atração. Hoje tem uma charanga de meninas, uma charanga de mulheres ali, ó. E o cardápio tem hoje é qual sempre- carne? O cardápio hoje é arroz mineiro, tá? Aquele arroz bem quentinho, cheio com tudo, com carne seca, linguiça defumada, bacon, cenoura ralada e aquele ovinho caipira. Ui, né? Gente, assim, E tá outra, ficando difícil. Todo o nosso almoço é feito com produtos de agroecologia, tá? Nós, dentro da pandemia, a gente criou uma rede de só comprar produtos dos fornecedores pequenos produtores. Porque, ó, Venda direta gente, do produtor. para quem não sabe, São Paulo tem um cinturão verde muito interessante, sem agrotóxicos. Fiquei muito curioso agora, Carmen, com esse cinturão verde aí. Onde é que eu encontro? Quem são as pessoas aí Olha, que vocês conversam? nós pra fazer temos acontecer? o assentamento da irmã Alberta, que é do MST. Nós temos em Palilheiros uma soma de vários produtores, pequenos produtores que produzem temperos, que produzem legumes. Nós temos o próprio chão. O chão, ele é um interponto, né? Ele capta todas de onde vem, inclusive produtores que trazem comida de outros estados. Por exemplo, nós já compramos muito feijão da Bahia. A gente compra muito arroz do MST. Sim, Nosso maior arroz produtor vem de arroz, né? maior produtor de arroz. Como é a questão lá do Rio Grande do Sul, foi que deu uma paradinha. Ah, sim, mas verdade. a gente, inclusive, a troca que a gente tem, né? Eu tenho, para você ter uma ideia, nós temos dentro do centro de São Paulo uma horta, aonde tem jambu, aonde tem peixinho, onde tem taioba, aonde tem pepino, aonde tem alface. Gente, é muito. Nós temos que voltar ao nosso hábito de ter aquela coisa de coexistência, né? Sim. Aonde a gente, no quintal de todos nós tínhamos ali, a gente necessitava ir Cultura do comprar, quintal, cultura né? do Sim. quintal. A gente tem que voltar a ter isso. Com esses montes de apartamentos surgindo, Oxo, Carrefour, farmácia surgindo em cada esquina, tá ficando cada vez mais difícil, né? De você ter esse espaço seu para fazer sua própria comida, né? Olha, tá, porque uma das coisas é o chamamento da globalização, né? E uma outra coisa também importantíssima, e não é julgando nem culpando, é a emancipação da mulher, né? A mulher moderna, ela não tinha tempo também de estar fazendo tudo isso, né? Sim. Porque ela precisa cuidar dos filhos, trabalhar. Então, ela passa no mercado, vê lá um apelo, uma comida industrializada. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, um caldo quinó. Qual é a mulher que vai lembrar que ela pode Ele fazer caldo o quinó. caldo dela, né? Que Sim. ela pode fazer um caldo de carne com osso, né? Mesmo porque as tradições regionais vai morrendo. Sim. Eu sou baiana e quando eu vou na Bahia eu fico muito triste, porque eu não sei se as meninas podem dizer que minha filha Sim. não sabe fazer uma acarajé, né? Ela tudo hoje é massa pronta, né? Sim. Então, quando a gente tem também, a gente perdeu essa questão cultural, essa tradição cultural. Não, e nossa. você trouxe um ponto legal que eu acho que a gente pode até puxar para Nildes, que é talvez esse conhecimento ele está muito com a população mais idosa, né? Com a sua sabedoria, com a sua vivência, e às vezes a gente tem uma desconexão dos jovens com essa galera que tem tanto para ensinar. E você
trabalha diretamente com isso, né, Nilton? Dessa valorização do idoso, de proteger o idoso. Queria que você falasse um pouco disso, o quanto é importante isso acontecer. Né, para a gente conseguir resgatar tudo isso, manter algumas tradições, resgatar outras, ressignificar outras. Então, o que a gente vê? A gente vê que a gente está entrando na década do envelhecimento saudável, né? Então, a gente tem os 3 pilares para isso, né? Que é a saúde, que é a participação social e que é a segurança. Nessa participação social é interessante essa interação, essa intergeração dos idosos, né, com qualquer geração. Sim. Mas a gente praticamente vai com os jovens, que é que nem esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Sim. Isso é muito importante para o idoso envelhecer com saúde e essa troca de informações. Então você passa essa ancestralidade para eles na forma também de cozinhar, que é o que a Carmen falou. Pega um osso e faz um caldo de carne. Você não precisa de um caldo quinó. Ela tá brava com o caldo quinó hoje. Hoje ela tá uma pizza com o caldo quinó. Perdemos o patrocínio do caldo quinó agora. Olha, se vier o Pix, a gente pode fazer uma retratação, mas aí vai depender só de você, Quinor. Eu posso ensinar a Quinó a botar seus caldeirões e a gente fazer o caldo líquido real, né? A gente tem uma amiga em comum que ela sempre fala que a cozinha é ancestralidade. Como que ela virou uma chefe de cozinha? Nossa. Porque ela morava num determinado cortiço e aí cada porta de cada cômodo daquele cortiço era uma culinária diferente. Era um aroma diferente, né? E aí isso ela traz, ela tem quase 50 anos e ela traz essa ancestralidade daquela cozinha antiga. Então, cozinhar também é porque você cozinha com o coração. Sim. Né? Cozinhar é uma arte, né? Não é você não cozinha porque, vou fritar um ovo e tal. Aquele ovo tem um significado. Quando você bate ele, quando você coloca ele na frigideira, tudo tem um amor. Então, a gente sempre fala, cozinha com o coração. E isso você passa. Eu tenho uma filha que ela não gosta de cozinha. Porém, eu tenho uma outra que ela é a cozinha perfeita. E ela puxou quem? Ela puxou a minha mãe, que a minha mãe foi cozinheira da maternidade de São Paulo, praticamente 50 anos, né? E ela de pequena, sabe, com aquela criança ensinando, mostrando, e ela ficava do lado, vendo. A mais velha também olhava, então ela fala, isso aqui eu aprendi com a minha avó, mas a pequena, ela é toda a parte da cozinha, então tem um ensinamento. Né? Tem esse carinho, essa vontade de aprender, de olhar, de ficar na beira do fogão, vendo como é que você uma refoga. Troca, né? Compartilhar. Como é que você refoga aquele arroz, como é que você faz uma coxinha, como é que você faz um cuscuz, como é que você faz um feijão, né? Como é que você corta um tempero, porque até um tempero, até a cebola ela tem um corte. Sim. Até o quiabo, né, Carmen? Tem um corte, tudo tem um corte. E aí você passa. Isso. A memória afetiva. A memória né? afetiva. A memória afetiva, a gente não foge disso, porque lembranças, elas são muito recorrentes. Sim. Então, você tem sempre uma lembrança da sua infância e tem sempre uma referência de uma mãe, de uma avó, de uma bisa, de um pai, de um avô, entendeu? Desculpa ter te interrompido, Nilton, mas é interessantíssimo. Para nós é uma alegria quando a gente vê jovens querendo escutar da gente. Sim. Porque hoje a gente vive uma questão muito séria, que é o preconceito da idade. O idadismo. Idadismo. Isso Isso só fala de muito etarismo triste, também. gente. É muito triste. Não se joga E as pessoas fora. só têm valor econômico, né? Só tem valor econômico. Já parte por um país que 40 anos para trabalhar já é velho, Já parte por isso. Aí eu acho engraçado que para ser presidente pode ter 100, pode ter 80, vereador. 90, para ser um vereador, para ser um desembargador, tem 200 anos, né? Sim, Pode verdade. ser, né? Pode ser, né? Agora, o porquê que a população ela não é preparada, né, para isso? O Brasil, se vocês lembram, lá para os anos 80, a faixa etária da morte era 50 e poucos anos, né? Sim. E hoje não está se preparando o Brasil para o envelhecimento. Não, a gente foge, a gente tem né? medo de ficar Isso. velho, né?
A gente Trata sempre com- pergunta Que vive assim. com esse medo, É. vai Que é acontecer. gente uma sempre coisa pergunta. ótima, gente. Nós conseguimos, Sim. o país conseguiu colocar a saúde na população. Sim, A população hoje morre com 100 anos. 100 anos. Né? 100 anos. A gente Tivemos pergunta muita sorte. sempre, você com 14, 15 anos, o que era velho para você? Verdade. Qual a idade que era velho para você? Você vai falar, o tiozão de 40. E aí você fala, Tio caramba, Suquita. eu já tô com 40. Não é? Né? O tiozão de 40, tiozão lá. Não é nem o velho da lanche, que o velho da lanche é recente. Vem da lanche é o tiozão com dinheiro. Mas aí você para e fala, mano, eu já tô com 40 e eu falava com E eu não me 16. sinto, né? E eu não me sinto velho. Que é isso que eu falo, você não se sente velho. Porque o velho, o idoso, é o jovem que deu certo. Porque O jovem se você não envelhecer, é porque você está morto. Você já morreu. Verdade. Você tem que envelhecer. Você já nasce envelhecendo. Cada dia da sua vida você está envelhecendo. Agora, o idoso é outro papo, né? Sim. Então, você tem que cuidar realmente da sua saúde mental, né? Você tem que ir no médico, você tem que fazer uma prevenção, você tem que tomar seus remédios, você tem que ter uma participação social dentro da sua Uma vida comunidade, ativa, né? uma vida ativa, Participativa. né? Participativa. Tem que ir no Você- samba, né, Cássia? Tem que ir no samba. Tem que Você ir tem tomar que ter, cerveja, né? Tem, você tem que tomar uísque. Você gosta de uísque. Tem que ter uma Cerealzinho ali, segurança. né? Pra manter a saúde. que tá. Exatamente, você tem que ter uma segurança, porque o idoso ele quer ter uma segurança dentro do lar. Qual é o idoso que quer morrer fora da casa dele? Pergunta. Se o idoso quer ir para um asilo, Sim. né? Ninguém quer. né? Sozinho, Um RPI, ficar não sozinho, quer, né? Quer ficar sozinho, ele Quer morrer rodeado da família, ele quer ficar perto da ficar junto da família dele, né? Porque ele construiu aquela família, né? O que a gente tem muito, o que a gente acompanha muito, eu sou conselheira municipal do direito da pessoa idosa. Então, o que a gente vê e acompanha muito é a violência contra a pessoa idosa. Dentro de casa, fora Dentro de casa. Dentro de casa, porque às vezes a violência é tão grande que o idoso nem percebe. Porque a primeira coisa que atinge o idoso é a violência psicológica. Então o idoso está lá sentado, a família foi trabalhar, o neto foi trabalhar, ou o filho foi trabalhar, e ele está lá assistindo televisão. Aí você chega, a primeira coisa que você faz na televisão, Mudar o canal ou você então... já mudou o canal. Aí ele já é uma violência. Você nem fala oi, você já entra, clique. Sim. Aí você entra, aperta, o idoso Como tá se nem lá tivesse sentado, lá, né? como se ele nem estivesse lá. Aí você pega o celular, você também não está vendo a televisão. E ele está aqui Mas te você olhando. mudou o canal, né? Mudou o canal. Mudou o canal, pegou o celular, nem tá conversando. Nem tá conversando. Aí ele pega, geralmente ele tem um quarto separado, né? Pra ele, porque para ficar isolado realmente da família. Aí ele vai lá pro quarto dele, você também não tá nem aí, se ele tá, o que tá acontecendo. E aquilo é uma violência. Aí na hora da janta, senta, come, aí come direito. Está não sei o quê. Melhora Então a vai lá, ele pega. Melhora a postura. Melhora a postura, ele vai lá pro quarto dele, pega o prato dele, vai lá comer. Porque você está reclamando da Sozinho. postura Vai se dele. isolando cada vez né, mais. Sozinho. E, né? inclusive, me permita, nós criamos a horta da ocupação 9 de julho, porque uma coisa que eu percebi é que as pessoas mais velhas ficam o tempo inteiro sentado numa mureta, principalmente os homens, e eu disse, meu Deus, esse homem não faz nada, gente. Os filhos não levam o homem na rua, os filhos não falam, vamos conversar com ele. Aí eu perguntei o que o senhor gostava de fazer quando era jovem. Ah, eu sinto saudade de mexer na terra. Aí eu falei para ele, seu Sebastião, inclusive até faleceu, o senhor toparia fazer uma horta? A gente fazer aqui uma horta, criar coisa. Nossa, esse homem reviveu, gente. Teve outro Sim. brilho É ali. outra brilho. coisa. Então são coisas simples. Simples. Que a pessoa às vezes tem saudade, tem vontade. E que você vai dando uma atividade. Sim, e né? esse abandono é a pior coisa É. possível que você pode fazer, né? De não conversar mais, de achar que a pessoa Isso. não tem mais um intelecto pra, sabe, compartilhar, Sim. conversar, participar. É onde a gente fala da participação social. Ele tem que sair da bolha. Né? Ele tem E achar que- que tá protegendo o idoso e deixar ele em casa, no fica sofá, assim, aí, isso é a pior quietinho, coisa. E aí se você tem a violência financeira, porque às vezes o idoso, ele mora sozinho, Recebe uma mas aposentadoria aí tem a separada. aposentadoria, ele tem um sobrinho.
E aquele sobrinho vem acompanhar ele para ir no banco, para pegar aposentadoria, quebrou o celular, né? Sim. Quebrou não sei o quê, não tem isso, não tem aqui, tem a violência financeira, tem a negligência também, que é o abandono total. Vamos lá, coloca ela no asilo, larga lá. Né? Eu fiz uma palestra num determinado lugar, no Sesc Casa Verde, e tinha uns 30 idosos assistindo. E nós começamos a falar sobre a violência. Aí uma idosa falou assim, tem uma vizinha minha que a família quer colocar ela no asilo, mas ela não quer. Né? LPI, né? Longa permanência do idoso. E ela não quer. Eu falei, então ela não deve ir. Quantos anos ela tem? Ficamos conversando e tal. Quando terminou a atividade, ela virou para mim e falou assim, você não pode me ajudar? Porque eu não quero ir para o asilo. E a minha família, eu já tinha percebido pelo questionamento dela, das questões, que era ela, mas eu não podia falar. Aí ela veio e me procurou. Né? Como que eu faço? Porque minha família e eu não quero ir. E você vê que era uma pessoa ativa, estava dentro do Sesc, participando, foi escutar, estava sofrendo violência, porque é uma violência você querer colocar uma pessoa dentro de um asilo e a pessoa não querer ir, sendo que a pessoa está ativa. Né? Ela não queria ir. Aí eu falei para ela o que poderia ser feito. Né? O que geralmente pode fazer? Ela pode ela mesma denunciar os maus tratos. Né? Tem a delegacia do idoso, fica ali no metrô República. Ela pode mesmo denunciar, porque ela não quer ir. Ela tem o direito. E pelo estatuto do idoso, a família tem que cuidar do idoso. É a responsabilidade da família cuidar do idoso, né? Assim como a criança frequentar a escola. E outra coisa, hoje em São Paulo, a prefeitura não divulga, nem as pessoas também estão interessadas, mas o próprio agente de saúde, ele faz o acompanhamento dessa pessoa em casa. Então tá ali constantemente, que essas agentes de saúde... Da própria delegacia do idoso. Não, é da UBS, Unidade Básica de Saúde. Né? Essas assistentes de saúde, elas têm um papel fundamental na vida familiar, na vida da população inteira, seja da criança, da mulher, do próprio homem, né, e dos idosos, que ela acompanha. Sim. Que a gente tem um programa de atendimento de idoso, que é o pai, que é dentro da UBS, que ele acompanha os idosos, na maioria de suas vezes, que não com a mobilidade reduzida. É difícil se cadastrar? Mas independente disso, a ACS acompanha a família. Então, toda família, se tem idoso, vai ser acompanhada da mesma maneira, né? Porque a UBS, ela acompanha a família. Você tem o médico da família, você tem a enfermeira da família, você tem o ACS da família. Então, tem que ter esse acompanhamento. Não está jogado. Hoje, em São Paulo... É um direito hoje, né? Toda família tem. Hoje, em São Paulo, a gente tem 10 mil idosos em situação de rua. 10 mil. 10 mil. Situação de morando na rua. E aumentou esse número dos últimos anos para cá. Hoje, atualmente, é 10 mil. Né? E cada dia mais vai aumentando. Porque você vai perder. Porque, e na sua maioria, 90% é homem. 90%, né, Carmen? Por quê? A gente sempre fala. O homem, quando corta, já corta o cordão umbilical. Já se vê obrigado a cortar. E o homem, ele é muito dependente da mulher. Né? Eu não sei se vocês têm irmã mulheres, mas quem tem irmã mulher... 3. Tem 3. Então, e você é o reizinho, né? Sou o príncipe. Você é o príncipe. Né? Então, o príncipe vai tomar banho. Maria, como é o nome da sua irmã? Pode ser a Maitê, vai. Maitê, pega a toalha pro príncipe. Maitê, cadê o sapato do príncipe? Maitê, cadê o negócio do seu irmão? E aí vai pegando esse vínculo. Na maioria, a gente distribui... É verdade esse bilhete. A gente alimentou muito morador em situação de rua. E a gente sentava para bater um papo. Não era só levar o alimento, é o que a Carmen falou. Inclusive, quem fornecia essa alimentação para nós sentarmos e alimentarmos o pessoal em situação de vulnerabilidade na rua era a própria Carmen. E a gente nunca chegou e deu só uma alimento. A gente batia um papo, conversava. Tem uma presença ali, né? E geralmente eles falavam, eu perdi minha mãe,
ou eu perdi minha tia, ou eu perdi minha avó, ou eu perdi minha esposa, ou eu perdi minha filha. Então, o homem, geralmente, quando ele perde esse cordão umbilical, esse vínculo com a família, com a figura feminina, ele se perde. É diferente da mulher. Perde a ela referência. consegue se manter, ela vai à luta, porque ela tem os filhos, ela tem o marido, ela tem uma vida, ela tem uma casa. Mas o homem, infelizmente, ele para. Por quê? Porque nós, mulheres, colocamos vocês, homens, no mundo. E nós somos culpadas de criar vocês dessa maneira, com esse colinho, com esse acolhimento. Sim. Sabe? Tipo, vai lá buscar pro seu irmão, faz isso pro seu irmão, não sei o quê. Tanto é que os pais querem que a menina case logo para não ficar pra titia. E o menino, o menino é acolhido, não. Aí quando tá aqueles filhos de 50 Não casa agora dentro de não, casa, vai viver a vai vida. embora, Vai embora. vai embora. E fica, viu? E vai ficando. Vai ficando, vai né? Eu fiquei bastante tempo. Vai ficando. Mas, Isso gente, gera problema lá pra frente, né? Esse papo de rua que nós estamos tendo aqui, essa conversa assim, essa roda de conversa, é um momento até pra mim, pra Nildes mesmo, que a gente vive numa vida muito ativa, né? Eu sou uma ativista pelo direito à cidade. É um momento da gente refletir. Você vê que a gente, como ser humano, por mais que o mundo fique moderno, tenha IA para isso, IA para aquilo, bebê robô, né? Robô, daqui um dia tem robô para fazer cirurgia. Cachorro robô. O que a gente Cozinheiro precisa é do ser humano. Sim. A gente necessita Sim, do outro. do outro. A gente é bicho A social. resposta é exatamente o que a gente isso. tá deixando de fazer, né? É o que a gente tá deixando de fazer. E a gente tem que recuperar isso, porque a geração Enzo, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que você tá vendo dessa geração assim que mais te É uma incomoda? geração que não pensa, é uma geração que vive para isso. E o que mais me dá medo é esse alto índice de mutilação entre eles mesmos, né? Sim. E pessoas se aproveitando disso para incitar o ódio, né? Um ódio recorrente. É como se não pudesse, como se o outro ser humano fosse contagioso, né? É meu mundo, é o meu mundo. A geração Enzo não escuta ninguém. Sim. Não escuta, então... Muito na tela e talvez menos com seus avós, com seus avós, com seus parentes mais velhos, descartando esse conhecimento e sabedoria. E não, o Google sabe tudo, né? Google sabe o YouTube tudo. vai me indicar a melhor Talvez maneira porque essa geração Enzo, os pais, é uma geração nova também. Dá pouco limite, talvez, né? Uma geração mais nova também, não é a geração Baby Boomers, né? Sim, não é. Né? Que é a nossa, Que é a da nossa. década de 50 e tal. Que foi um eu outro já estilo, venho né? mais um pouco além, que eu fico puta com a geração do iogurte e da bolacha recheada. Essa foi a nossa desgraça. E acho que a nossa geração aqui, eu e o Viceninha, também é uma geração um pouco frustrada, assim, né? Porque Tava no meio de a muita coisa. Né? gente No meio de muita tá ali nos coisa. anos 90, um pouco do final do analógico, ainda com um sonho universitário, acadêmico, você só vai ser alguém se você entrar na universidade. Aí você entra na universidade, sai de lá e não consegue nada. E É aí um você falava, mercado mas me mais falaram que era competitivo. isso, mas não é mais. Aí de repente, no meio da nossa juventude, veio uma parada de internet e rede social. Que a gente é o famoso low profile aqui, né? A gente É os abraçou cara que, muito, né, também. Você não posta muita coisa no Instagram. Não, entendeu? Eu não posto. Não tô ali o tempo todo fazendo isso e muitas vezes é visto como Faço um isso pro meu problema, né? Como que você não faz isso? E aí às vezes a gente fica em casa, eu não faço, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ser mais produtivo no sentido da minha imagem pro mundo. Mas será que eu preciso? Então a gente é uma geração muito... autopromoção. Não sabe muito para onde ir e cada vez mais esse cuidado materno é importante. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um vínculo com a minha mãe absurdo. Absurdo. Eu falo com ela quase todo dia no telefone. Eu sou solteiro, eu não tenho filho, eu não sou casado. Então eu até brinco às vezes. Eu falo pra minha mãe, mãe, eu acho que eu nasci. Pode ser meio até demais assim, mas eu acho que eu nasci pra ser filho, não pra ser pai.
Sabe, eu ainda carrego um pouco disso, eu não tenho essa vontade ainda, talvez, do cuidar do outro. Sim. Fico às vezes muito me sentindo no lugar de ainda não estar preparado, Não tá sabe? preparado Isso às pra vezes, isso, né? cara, eu tenho que ultrapassar isso, né? Eu tenho que chegar no lugar de poder É porque cuidar é gostoso, do outro também, né? o acolhimento que ela te dá é muito bom, é muito gostoso, mas tem que estar preparado. Né? Tem que estar preparado para tudo, para uma hora você sair, conhecer alguém, para uma hora uma perda, tem que estar preparado, porque é o que acontece, né? Esse vínculo, esse cordão umbilical que cortou, mas não cortou, Sim. e de repente acontece. E agora? E agora? E agora? Aí é onde vem a saúde mental, É isso. atinge tudo, aí você fica, meu Deus. Inerte ali, né? Você não sabe o que fazer. Você pode ver, tem muitos jovens na rua. A gente tem esse número grande de idosos, mas tem muitos jovens na rua. Né? E aí você vai bater um papo, conversar. Nem todos são isso, mas tem muitos casos Sim. desse cordão que perdeu de alguém e aí você não quer tem mais assim, saber. Perde o sentido tudo, Perde o assim, sentido né? da vida, né? Tenta um suicídio, porque o suicídio é o quê? Quero parar com a dor, né? O suicídio é uma maneira de você falar, tá doendo, E eu quero parar com e isso. essa mutilação que a Carmen falou deixa eu me mutilar para parar com essa dor que eu tô sentindo aqui. Sim. Então qual a A maneira dor de eu interna, parar? né? Que sufocante. É passar essa dor pra carne, né? Porque tá doendo aqui e para de doer um pouco aqui, né? Sim. Aí, né? Dói você na começa alma, a dar- vou mudar o foco Deixa eu aqui. É mudar porque o o que foco. a alma dolorida você não vai na farmácia e compra um Dorflex Mas, pra ó, alma, né? nós temos um aspirina jovem O coração. que é um jovem, não é, me perdoa o que eu vou falar, não é julgamento, privilegiado, Sim. que é branco, né? Sim, Teve sim. tem uma mãe presente, uma família estruturada. Vamos falar dos jovens periféricos negros, que eles têm que abruptamente se afastar da família, muitos com 10 anos, com 12 anos, para trabalhar, para ajudar a dinheiro levar pra o cá. sustento, Sim. que é julgado pela sociedade. Um jovem preto não tem o privilégio de estar aqui. Se chegar aqui, ó, num shopping, é escorraçado, porque o segurança não olha para ele como um ser humano. Sim. Ele já olha como alguém de má índole, né? Eu vivi isso recentemente no Shopping Genópolis, Sim, com um aluno Foi. bolsista do equipe. Então, Sim. a gente está sempre com essa mutilação. A cor, por que a cor ela tem que definir quem é o ser humano? Então a gente vive numa sociedade completamente doente. Sim. Né? Doente. Completamente doente. É cor que está definindo. E um país que foi colonizado por um grupo europeu e que vê com um grande suporte para também descolorir. E que essa colonização ela tem Isso. consequência até hoje, Tem né? consequência até hoje, é indefinido. Tem pessoas que não se aceitam como preto. Nós somos um país que misturou, diz que um é pardo, que um é mulato, que um é Cabo Verde. Que história é essa? Nós só temos duas cores, ou é branco ou é preto. Né? Então, essa doença, ela não é de agora. É um jeito também. de negar, é um jeito né? de negação, né? É um jeito de negar. E a gente, os jovens não estão preparados para isso, porque é muito duro. E às vezes sofrer até eles preconceito. mesmos se negam, né? Se Se negam. nega. O Isso. meu genro, ele é periférico, é negro e gordo. Então ele mesmo declara isso, ele conta. Ele achava que ele não ia ter nada. Queria ficar lá na periferia e nada Você ia acontecer. aceita ser excluído, né? Então, Parece que não tá certo, porque eu tô numa exatamente, categoria que eu tenho que estar... Eu tenho que estar aqui, Marginalizado. eu tenho Exatamente. que ser marginalizado, eu tenho que estar nesse local. Exatamente, é isso e Né? pronto. De quase encontrar um senso de justiça em algo... Aí a gente colocou, ele começou a namorar com a minha filha, com a caçula, hoje é casado. E aí, conversando com ele, eu falei, não é isso, não é assim. Assim, você é um ser humano como qualquer outro. E você tem possibilidades e você vai conseguir. Não esquece que você é preto. Isso você não pode esquecer. Sim. Mas esquece isso
de periférico que você não tem condições de nada. E aí foi estudar, falei, você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar. Foi fazer uma faculdade, faz 10 anos que está no Bradesco. Ele mesmo faz o depoimento e fala, eu não acreditava que eu conseguiria. Hoje ele faz música, tem um nome que fala, não sei o nome que ele faz, depois eu passo até o link para vocês. Não é rap, não. Não é rap, é o outro, né? É o outro. É isso aí. Trap. Ele faz. Grande abraço pra galera do trap. Ele trap, ele faz um trap maravilhoso. Faz o trap, viu? Pio Mas Papa, eu tô olha, falando de deixa você. eu te dizer uma coisa. Essa ideia de qual é o nosso lugar, a gente viu recentemente com Marina Silva. Sim. Quando um verdade. cara branco, um senador, um deputado, gritar com uma senadora da República, ponha-se no seu lugar. Isso, gente, dói. Ela, como senadora, uma mulher que foi candidata à presidência da República, né? Que tem a história que tem. Quando a gente olha aquilo, né? Vamos supor uma mulher que está ali no dia a dia, dentro de uma comunidade, no dia a dia, buscando a percepção dela que ela tem que levar comida para dentro de casa. Ela tem que ter o salário para pagar aluguel, levar comida e pau. Que ou escuta isso, ela também se coloca nesse lugar. Sim. E ela diz isso pro filho, põe-se no seu lugar. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o nosso lugar é aonde a gente quiser. Carmen e Nildes, vocês estão... Aonde a gente quiser. Show. E ponto. Vocês estão E a gente fazendo ri política. como rica, viu? Como é que faz a risada de rica? Deixa eu ensaiar, deixa A eu mão, a tentar mão, aqui. a mão. Com a mão? A mão. Bom dia. Bom dia, tudo Bom dia. Bom dia. Tá calor hoje, né? Ah, Só andando pra dar só uma andando esquentada. pra esquentar um Vai Tem que pouquinho. andar pra esquentar mesmo. Mas anda que esquenta. Anda que esquenta que passa. Isso. Amém, a Tudo de senhora bom. também. Bom passeio. Viu? Vocês estão na política. Vocês estão ali falando com o legislador, falando com o vereador ali, né? Pra trazer os direitos da galera à tona. Tem que ter estômago, né? A gente tem. A gente tem. Eu falo assim pra Carmen, a gente não pode ter muito poder não, porque senão, no caso de Marina Silva, a gente já tava lotando essa Paulista fazendo diabo. Tem coisa assim que quem tem vontade de fazer. Aí, pai, ele é o lado democrata. Não é assim, cascar de bala. Aí ela vem aqui, eu vou, é assim. Ela Olha fica, assim. calma, Calma. tem que ser política. Ela fala que eu ando na rua fazendo reunião. Nilton anda pra rua fazendo reunião. Porque eu sou, né, meio polêmica. Aí ela fala, calma, você tem que ser mais política. Mas Você, aqui você também curte você- o radicalismo, a Carmen vai mais no moderado. Mas assim, quando ela quer, viu? Porque também... Porque na hora, é assim. Hoje eu ela acordou faço- moderada. Eu faço de tudo pra não entrar na briga. Porém, eu sou a E casa. eu Você sou- também o tempo todo tá E nesse eu sou lugar ao da contrário, Marina eu já Silva, entro na né, briga. como você falou. Eu tô sempre Solta esse brigando. Isso. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Né, E Carmen? uma coisa que eu aprendi, gente, eu já fui, tive uma época da minha vida que eu já fui muito radical. Mas o radicalismo não leva a gente para lugar nenhum. Leva em alguns momentos. Eu dei uma aula sexta-feira no INSPE, eu falei pro pessoal. Tem hora que a gente tem que meter o pé mesmo. Sim. Mas a gente tem que recuar para o diálogo, né? Sim. Agora, o que nós não podemos é perder nosso contexto de vida, né? Ideologia é maravilhoso, né? É ótimo eu ter uma ideologia, mas eu tenho que saber até onde essa ideologia me leva, né? O que eu não posso deixar é que alguém me tire as minhas convicções, Sim. né? Cuidar do universo próprio é muito Isso, importante. Isso é muito importante. Tem mais. Eu não posso deixar me cobitar por pessoas, por gestores que têm sua ideologia partidária. E a ideologia partidária de muitos é grana, é poder. Como é que eu vou me cobitar isso? Galera eleita com agenda, né? É eleito com agenda, né? É eleito com agenda. Então a gente tem que entender que dentro dessa metodologia do viver e principalmente ser político, né? E político partidário, tem que ter também, Jogo de cintura. né, o seu jogo de cintura. Né? Isso não significa que eu vou me deixar cobitar, né, por aquilo que eu não acredito. Sim. Tá aprendendo, viu? Por isso que ela me puxa.
Quando eu... Não, Mas- porque esse tempo a emoção e a razão, né? É isso. O tempo todo isso tá dentro da gente. Tá. Nossa, isso é óbvio importante. Que às vezes, né, É. às vezes você tem que ir com os dois pés na porta para ser ouvido também, para ser visto. Às vezes também se baixar demais a cabeça, Sim. todo mundo vai Nossa. assim, tá bom, bonzinho. Baixou não demais, precisa nada. aparece o Baixou mundo. demais. Então, Pode. é essa política da vida, né? De viver. Então, assim, a gente. A aula foi Mas não tem isso. uma aula aqui, né? Pra vocês. De bom humor, né? Também. É o casca de bala, pô. Sim. Ela fala, calma, eu falo, mas calma, isso aqui. É verdade. Você tem razão. Então vamos lá. Então vamos. É isso, gente. Tem que ter. O ser humano é isso, nós somos isso, não é uma coisa só, né? Somos seres complexos. Isso. Numa sociedade Por isso que complexa. somos humanos. Exato. A gente que às vezes tenta deixar a coisa muito simplista para tentar resolver de um jeito mais fácil, mas eu acho que vocês duas trouxeram pra gente uma perspectiva muito rica, né? De fazer isso também com bom humor, com alegria, com um sorriso no rosto. A luta, ela é dura, mas se ela é feita com o coração, Tem que ser, ela né? acontece de outra maneira. E, infelizmente, vou puxar aqui o nosso encerramento. Ô, meu pai Eu- tava tão Tava bom, tão bom. tava na Produtor. terapia. Acontece. Com certeza. Papo de Com terapia. certeza. Ou terapia de rua. Terapia de rua. Terapia de rua. Do jeito que a gente gosta. Foi, nossa, um prazer falar com vocês. Queria falar de muitas outras coisas também. Talvez a gente tenha um parte 2. Vem aí. Vamos propor aí um parte 2 com vocês, que eu acho que vai valer a pena. E só tenho a agradecer você, Carmen, você, Nilton, se vocês quiserem trazer alguma mensagem de encerramento, se vocês gostaram de participar aqui com a gente. Uma Olha, mensagem aí para as pessoas também. Eu vou fazer aqui um papo de rua, mas é convidando vocês, galera, para participar mais da vida da cidade. A cidade, não dá pra gente recorrer a direitos sem entender que temos deveres e só por rede social. Venha viver, Sim. venha participar efetivamente das audiências públicas, das conferências da cidade, dos vários conselhos, né? Inclusive hoje nós estamos no último dia de votação dos conselhos gestores dos parques da cidade. Nós queremos ter áreas verdes onde nós possamos andar, brincar, levar nossos filhos, nossos cachorros, aonde a gente também entenda que um parque, uma área verde tem um significado muito grande, é um pulmão, gente, respirando, né? Nós temos hoje toda uma cidade devastada pelo concreto. Quando eu vou para as academias de arquitetura, a primeira pergunta que eu faço para um arquiteto, o que é que ele vai fazer com esse concreto e agora com os vidros daqui a 10 anos? Porque a gente não pode ignorar e achar que o problema não é conosco. Quem passa reclamando, ai que frio, ai que calor, é a emergência climática, o povo acorda, a natureza cobra, né? Então, dentro dessa reflexão, vamos participar mais, parar de julgar, né? O Brasil amanhece todo dia, fulano foi preso, aí fica aquela torcida, opa, hoje é fulano que vai ser preso. Não, gente, vamos parar com isso, vamos parar de julgar, vamos entender como é que a máquina funciona. E para a gente entender isso, a gente tem que participar. Nilton. Eu vou deixar aqui um recado especial à população idosa, que cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde, faça a sua prevenção, participe mais, tenha uma participação social, veja quem é seu vizinho, veja quem é a comunidade que tem do lado, veja se você tem uma igreja do lado onde você Aqui é um possa papo se de rua, reunir é um podcast. com seus amigos. Ele vai passar no né? YouTube, assista, Participe tá? das atividades do seu bairro, vive em comunidade. Pela advogada, pela E Luciana. Você outra indicou coisa pra minha também amiga e pra mim é a também. segurança. Muito obrigada. Tenha segurança na sua casa, tenha segurança na rua, ande com segurança, se cuide. E não deixe a violência tomar conta de você. Você, idoso, é o jovem que deu certo.
né? A ideia é que nós vivamos mais. Eu tô com 69 e eu quero viver até os 100. E a Carmen vai ter que me aguentar. A casca de força A aí, casca de bala vai ter que me aguentar até os 100. Eu não quero nem saber. E eu quero que as pessoas vivam, mas vivam com saúde, né? E parar com esse etarismo, idadismo. Esqueci o negócio, tô que nem velho. Eu tô mancando, que nem velho. Nossa, não é isso. coisa horrível, É muito gente. feio isso. Isso é A gente está feio. tendo uma briga para tirar de dentro do ônibus e dos lugares onde coloca a plaquinha do idoso, o idoso com a bengala. Quem é que disse que todo idoso usa bengala? Existe isso? É isso? Quem é que diz que todo idoso tem que andar de cadeira de roda? Existe isso? Sim. É normal isso? Não, né? Bom, o alarme disparou. Disparado o alarme Na do hora tempo, né? certa. Pra te avisar o quê? Todo coração revolucionário é um coração de ternura. Segue a gente aí, tamo junto, Papo de Rua. Segue nós, é nós estamos lendo, papo de rua. Ai, meu Deus. Muito Esse bom. fifio aí significa o quê? Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida. Bota caste na esquina, discussões sem medida. Dando voz aos anônimos no meio da avenida. Disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada. Ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente. A cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada. Diverte o som dessa jornada. Com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala. Falar da vida com amor e destemor. História, o microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua, sempre olhando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua, no concreto a verdade. Em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo.